Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje o meu entrevistado é um colega da casa, o André Santos. Bem-vindo, André. Muito obrigado. Do programa Faça Acontecer, e ele vai falar para a gente um pouco agora, mais do que nunca em tempos de pandemia, eu acho que é um tema muito pertinente, a gente saber fazer acontecer. Bem-vindo, André, de novo, e começa já falando para a gente sobre o programa, sobre as pautas, sobre esse período de pandemia, qual a tua percepção em relação a esse fazer acontecer? Zigrid, primeiramente, gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui novamente, no seu programa, esse Olhar de Estilo. E o programa Faça Acontecer, como o nome já diz, ele é um programa que realmente procura levar as pessoas que fazem acontecer. O grande desafio agora durante a pandemia, especialmente no início da pandemia, foi encontrar pessoas realmente que continuassem fazendo acontecer. Mas eu me surpreendi porque apareceram várias histórias assim muito bacanas, diferenciadas e pessoas que se reinventaram. Algumas pessoas não gostam de utilizar essa palavra reinventar, mas eu gosto porque realmente as pessoas têm já uma vivência e em meio a essa vivência ela vai ter que muitas vezes ali mudar um pouco o norte, o que faz. Se superar, né? Se superar, exatamente. Tem superação também no meio da história. E tivemos vários casos assim de sucesso. Até o mês passado no programa nós levamos um casal. Eles trabalham com comunicação e eles tiveram que se reinventar porque eles trabalham com comunicação e marketing digital. Então eles pegaram justamente aquelas pessoas que nunca haviam trabalhado com o meio digital e passaram a introduzir essas pessoas no mundo digital. Então eles tiveram uma transformação porque começaram a trabalhar com pessoas aí que nunca haviam trabalhado nesse meio e as pessoas também que passaram por esse processo com eles aí tiveram uma transformação. E assim, resultados fantásticos. E assim, essa parte do digital, se antes havia algum receio, aquelas empresas ou até mesmo pessoas, profissionais liberais que tinham algum bloqueio em relação ao digital, eu acho que uma das coisas que veio bem forte da pandemia foi mostrar que não existe empresa sem estar no digital, Não existe mais isso hoje. E logicamente quem já estava já tinha alguns passos à frente no sentido de já trabalhar essa imagem, esse posicionamento. E quem é professor, nós dois, compartilhamos também, somos professores, a gente viu um desafio muito grande, por um lado, uma oportunidade, mas também um desafio de sala de aula, das limitações que às vezes esse meio digital ele acaba nos colocando e a gente também acaba se superando, se reinventando enquanto professores. Mesmo trabalhando já no digital, a gente sempre tem um desafio a mais, A gente acaba saindo daquela nossa zona de conforto, que a gente já está acostumado de sala de aula e acaba tendo que fazer algo a mais. Como foi a tua experiência, André, como professor? Eu sei que você também é professor. Qual foi o teu maior desafio e assim, o teu maior aprendizado em relação a essa entrada mais forte no digital a partir da educação? Eu acredito que foi um grande chacoalhão que todos nós aí levamos, Então, o grande desafio, acredito eu, foi essa mudança muito rápida e repentina. De repente, em uma semana você em sala de aula presencial com os alunos e na outra semana aí em uma aula remota, tendo que se adaptar. Tendo que se adaptar, fazendo adaptação de materiais. E aí a confusão entre alguns termos também, Algumas pessoas falavam, agora eu estou tendo aula de educação à distância, ou na educação à distância. E, na verdade não são aulas remotas, porque educação à distância implica aí todo um preparo, um planejamento, materiais que já são produzidos para essa modalidade. É uma modalidade muito específica. E nós passamos do presencial ao remoto, levando aquilo que tínhamos em sala de aula para o ambiente virtual. Então é uma transformação muito rápida. Acredito que esse foi o maior desafio. No começo eu sinto que a vibração de muitos estava lá em cima, porque era algo novo, mas depois também com o tempo houve esse desgaste. Acredito que o desafio também
é esse tipo de trabalho porque o professor ele acaba trabalhando 2, 3 vezes Sem mais, dúvida, sem dúvida. né? Então, acredito que esse foi o grande desafio. Mas, por outro lado, cheio de descobertas, alguns alunos, aí eu tenho alunos com mais de 80 anos, dentro de um projeto que é específico para a terceira idade, e alguns alunos que dizem, olha, se as aulas hoje voltassem ao presencial, eu optaria pelo virtual com alguns momentos presenciais. Então, o mundo é cheio de descobertas também, né? Isso que foi interessante. Isso é interessante, André. É assim, do meu desafio aconteceu de eu estar dando aula e faltar luz, bem no meio de uma explicação. E assim, faltou luz, você está dando uma aula, não tem o que fazer, né? Caiu, aí você tinha que ir lá no WhatsApp falar para a chefe, representante da turma, avisar a turma que caiu a energia, então imagina, né? Mas isso já no final da aula, e logicamente que isso causa um desconforto, porque você se prepara para fazer uma coisa e tem esse eventual que você não está preparado. Mas isso que você falou de alunos preferirem, isso eu também percebi, essa tendência em algumas modalidades assim, de educação, como a música, de pessoas preferirem mesmo o conforto, vamos dizer assim, da sua casa para ter aula. Eu sou uma que eu prefiro presencial, por exemplo, uma aula de música eu prefiro presencial, mas a professora de música, ela falou que ela tinha se surpreendido também com a adaptação, como as pessoas tinham conseguido desenvolver isso, né, no online. Eu acho que é tudo uma mudança de paradigma, né, de você começar a rever aquilo que você tinha como só dessa forma, ou essa é a melhor forma. E o ser humano é um ser adaptável, né? Então, Totalmente. de acordo às condições, nós nos colocamos e somos capazes de superar qualquer obstáculo, né? É verdade. E para ti, André, o que você pegou nesse período, tendo que fazer, se reinventar, né? Nesse período de pandemia, assim, qual lição você trouxe em relação ao teu trabalho? Porque a gente também teve que reduzir, né, os treinamentos, assim, em grupo, presenciais. Eu estou fazendo essa semana, estava comentando com o André, com Rondônia. O online tem essa possibilidade. Com o Sebrae Rondônia, eu vou fazer essa semana no online. Mas a gente teve que reduzir o presencial, né? Então, assim, como é que você trabalhou isso? Como é que você adaptou essa realidade? Então, para mim, a grande surpresa, o que aconteceu, eu trabalhava muito com análise comportamental, inclusive estava aí dando algumas oficinas. E no momento da pandemia, então, isso como que se apagou um pouquinho, desapareceu e voltaram aí as aulas, né, virtuais. Então, foi uma redescoberta, porque hoje eu tenho alguns alunos que moram em outras partes aí do mundo, em outros países, e que buscaram aulas online de espanhol. Eles poderiam fazer cursos, porque nós temos uma infinidade de cursos de idiomas online. Mas as pessoas têm optado por esse contato pessoal, né? Elas querem uma pessoa do outro lado, no momento real, para que elas possam aí ter a sua aula. Isso foi uma grande descoberta. Os alunos que têm procurado, muitas vezes eles querem conversação. Eles falam, olha, eu quero aprender outro idioma, mas eu quero conversação. E aí eles vão se dando conta que para aprender uma língua não é só conversação, né? Mas isso o aluno mesmo acaba se dando conta. E a gente vai partindo para outros campos aí, mas também com essa aula dedicada, é como uma tutoria, né? Eu sempre digo que agora, acredito que é o futuro da educação também, das pessoas terem aí os seus tutores, né? Aquela pessoa que realmente acompanha. Nós temos muitas informações aí na rede, né? Informações não faltam. Faltam as informações ou os lugares precisos onde as pessoas podem buscar. É verdade. Então a função do tutor também é essa, né? Olha, você pode ir por esse caminho, orientar para que a pessoa também possa buscar aí fazer o seu próprio caminho. É algo assim interessante isso que o André pontuou. Tem excesso de informação, mas não necessariamente informação de qualidade. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas ficam perdidas em meio a esse excesso de informação e elas, nesse estar perdidas, acabam ficando extremamente cansadas porque elas querem consumir tudo, não dão conta de consumir tudo, então é uma informação muito desorganizada, uma hora ela está vendo uma coisa, outra hora ela vê outra, e aquilo ali ao invés de dar um direcionamento, que aí que entra essa questão do tutor, do mentor, de direcionar, ela acaba se sobrecarregando e se frustrando no final, porque é como se tivesse diversas opções, mas ela não consegue saber fazer a escolha certa.
Qual opção, né? Qual o caminho? Exatamente, aí começa numa coisa, daqui a pouco vai para outra, e depois vai para, dependendo do temperamento também, isso é mais forte ainda, então é importantíssimo ter um direcionamento, né? Não é só, eu acho que é maravilhoso nós termos acesso a essa informação, sim, hoje em dia qualquer pessoa tem acesso, não existe mais uma questão, é só quem tem condições financeiras, não. Não é elitizado. Não é elitizado, o conhecimento ele está acessível, só que não basta ele estar acessível, você tem que saber como acessar o conhecimento certo, que vai fazer diferença para a sua realidade específica. Porque cada pessoa é diferente, né? Às vezes vê mas a pessoa está se dando bem em determinada área, eu vou fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Mas às vezes não tem nada a ver com os valores dela, com os objetivos, com a missão, com o que ela quer fazer realmente diferença no mundo. E isso, a médio e a longo prazo, faz com que a pessoa ela pare e desista no meio do caminho. Então, não basta só ter esse excesso de informação, tem que ter um direcionamento. Exatamente. E com o programa, o que tem acontecido foi que, porque eu estive aqui no início do ano, né? Então, o nosso programa ele tem tido uma dinâmica diferente. Com a pandemia, nós fizemos alguns programas em casa, então gravação aí mesmo, caseira, com o celular. Mas depois, quando retornamos aqui ao estúdio, aí foi muito bacana, porque o programa ele está mais dinâmico, né? Nós trabalhamos com 3 áreas: educação, bem-estar e treinamento, coaching. Então, são 3 áreas muito amplas. E isso facilita muito o trabalho também nesse sentido. Temos tido, assim, ultimamente, alguns programas diferenciados, por exemplo, com culinária, com música. Mas aqui mesmo, André? Aqui nós tivemos, inclusive, o Danilo Lopes, que participou com a montagem de um doce, né? Ele trouxe pré-preparado já. Mas também agora, na próxima semana, nós teremos um programa aí que gravamos externamente, também com um chefe de cozinha. Legal. Então são diferentes áreas, porque a gente vai conversando, vai mostrando histórias, né, de pessoas que fazem acontecer. E aí é o que eu sempre falo, o treinamento ele é muito variado, né? Então ele não é somente aquele treinamento formal. A pessoa, quando ela está passando uma receita ali, ela está passando um pouco da sua história, da sua cultura, e outra pessoa também pode aí adquirir ou captar isso. A música, a mesma coisa. Durante esse tempo de pandemia, o que mais sobressaiu aí foram as lives, né? Sim. Então nós trouxemos também ao nosso programa muita música, e isso tem ajudado porque as pessoas gostavam. Elas acabavam falando, olha, entre uma entrevista e outra, entre um tema e outro que foi tratado, a música realmente veio assim para ajudar, para acalmar o coração, acalmar os ânimos. Então isso é muito bacana. Eu cheguei a ver um que foi ao vivo e dá para sentir a emoção, né, da pessoa que está ali cantando. Sim. É diferente. Foi num dia que eu vi que tinha uma moça que estava bem emocionada cantando. Eu não sei se era, de repente, pelo fato de ser algo novo, né, está sendo gravado, mas eu achei... Tem esse diferencial do que é só estar num palco necessariamente, né? Exato. E geralmente, assim, as pessoas que vêm ao programa cantar, o que nós conversamos sempre é que venham com músicas que estejam relacionadas às temáticas do programa e que elas venham com mensagens. Então, sempre aí os cantores ou cantoras que têm comparecido sempre têm deixado uma mensagem muito positiva. Positividade bem sempre. Legal, né? Bem legal. Ó, vou pegar a ideia. Boa. André, e assim, fala da análise comportamental um pouco pra gente. Eu também sou analista comportamental. Antes de começar o programa, a gente estava conversando a respeito disso. Por que é tão interessante as pessoas fazerem uma análise comportamental? Fala pro pessoal que está assistindo a gente. Primeiramente, porque agora muitas pessoas se descobriram que elas não são aquele poço de tranquilidade em meio a uma pandemia. Ou então as pessoas se descobriram que quando acontece algo assim que não chegou ao ponto de ser caótico, elas não conseguem tomar decisões, né? Elas não conseguem vislumbrar aí possíveis soluções. Ou aquelas pessoas que realmente se descobriram e deram saltos, como nós falávamos antes, né? Saltos quânticos aí, porque são aquelas pessoas que realmente se conhecem mais. A análise comportamental para que serve? Para o autoconhecimento, é o ponto inicial. A partir da análise comportamental, a pessoa vai passar a se conhecer mais. E quem se conhece mais, sabe quais são os seus aspectos positivos e os pontos a serem trabalhados. E isso todos nós temos, né? Somos seres humanos.
Então a análise ela vem para contribuir no crescimento pessoal, no autoconhecimento, e isso é a ferramenta mais essencial nos dias de hoje. Então é o que eu sempre digo aí às pessoas que têm procurado, que agora em meio à pandemia foi onde isso ficou muito claro, porque nós tivemos aí momentos em que ficamos mais estressados, ansiosos. introspectivos também, né, especialmente nas primeiras semanas, e aí passamos a nos conhecer melhor, né, na marra, porque estávamos aí em meio a um processo que era desacelerado, né, era tudo muito corrido, estressante, as pessoas não paravam para pensar, era sempre pensando no amanhã, amanhã, amanhã e não vivia o presente. Então acredito que essa desaceleração aí serviu também, e a análise comportamental ela serve para isso. Opa, vamos ver quem é o André ou quem é você, e a partir daí vamos começar a conversar um pouquinho melhor. E assim, André, isso daí é muito interessante, que essa pausa obrigatória que todo mundo meio que foi obrigado a fazer, uns por mais tempo, outros por um tempo menor, ela fez com que houvesse essa reflexão, querendo ou não, todos foram obrigados a isso. E a gente percebe, isso é tão claro até pela nossa própria percepção de passagem de tempo. A gente já está quase no final do ano. Exato. Isso é incrível. Ao mesmo tempo, que bom, o ano está acabando. Não, é a vida, né, que está indo, e às vezes a pessoa fica... eu sempre digo, a gente não pode ter uma vida que busca-se o final de semana desesperadamente, as férias, que é uma vez por ano. Se o ritmo está com esse foco, tem algo errado, precisa ser revisto. Exato. E essas análises comportamentais, elas são muito importantes para poder ajudar a pessoa a encontrar um caminho, porque não é o normal isso. A gente esperar durante uma semana, chegar ao final de semana, esse não é o normal. A gente tem que ter uma satisfação, uma alegria todos os dias. A gente sabe que não é assim, tá? Não é todo dia que tem que estar, né, que nós estamos felizes. Temos fases e momentos que a gente vai estar muito bem e outras fases que a gente sabe que também não vai estar, e está tudo certo. Mas, tanto numa fase de alta quanto de baixa, a gente tem que ter uma perspectiva positiva de saber que faz parte do processo. A gente não tem que focar a nossa felicidade num final de semana ou num período de férias, porque é muito pouco. E não viver só em função do sextou, né? E outro ponto interessante, Zigrid, que você tocava aí, com relação à análise comportamental, é também a pessoa se conhecer em vários campos, né? Então, não só no campo pessoal, mas no campo profissional também. Então, essa ferramenta ela ajuda muito nesse sentido, porque a partir do momento que a pessoa faz um mapeamento ali do seu perfil, ela sabe também quais são aí as habilidades, quais são as tendências profissionais. Então, algumas pessoas que trabalham de modo infeliz, né, que não são felizes aí com o seu trabalho, porque provavelmente tem uma tendência ou até as habilidades voltadas a outro campo profissional. Então, eu sempre digo, olha, você vai passar por um processo, né, agora, em que você pode ser que se dê conta que trabalhe com aquilo que você realmente não está gostando, porque não é parte do seu perfil. Exatamente. Então, tem pessoas que têm um perfil comunicativo. Como que uma pessoa comunicativa vai trabalhar aí num lugar isolado e sozinha, por exemplo, trabalhando o dia todo com contas? Essa pessoa realmente ela vai ser frustrada, porque ela precisa se comunicar, ela precisa do contato com as pessoas e vice-versa. Então, ele ajuda muito também no campo profissional. E é interessante, André, que eu trabalho muito com equipes gerenciais. E assim, o que eu vi? Às vezes um desconforto, né? Mas aí o funcionário vai embora. Às vezes é a melhor coisa para a empresa e para o funcionário. Porque se ele não está feliz ali no que ele está fazendo, e às vezes não é nem sair da empresa, às vezes é só ser recolocado em outra função dentro da própria empresa, que aí ele produz muito mais, que ele vai estar satisfeito. Então, assim, isso acaba impactando toda a cultura organizacional, todo o clima organizacional, ele é impactado, ele é influenciado por isso. Então, não tem que se ter medo de fazer esse tipo de análise, muito pelo contrário, né? Por que é interessante investir? Porque não é só um que é beneficiado, né? São todos que acabam sendo beneficiados, é ampliado, a pessoa ela vai mais feliz trabalhar, ela tem um propósito. E algumas empresas eu já tenho percebido que eles estão fazendo a contratação de acordo ao perfil.
Então a Sim. pessoa ali, ela pode ter muitos certificados, currículo magnífico, mas a empresa ela está de olho no perfil, porque de acordo ao perfil ela vai saber se a pessoa vai poder atuar em tal área ou não. Claro que todos nós podemos nos adaptar, né? O perfil Sim. ele é algo a ser trabalhado, né? O ideal é que a gente tenha ali o equilíbrio de todos os perfis no nosso ser, mas sempre temos a tendência. Então isso é o que você disse. Para um trabalho em equipe, em uma empresa, conta muito. Pode mudar a cultura empresarial. Sim, todos saem ganhando, repercute em todo, né, no todo. Exato. E assim, e eu acho, de novo, né, que é o tema central que a gente está trabalhando aqui, do fazer acontecer em meio à pandemia, o que isso nos trouxe, o que a gente pode fazer a partir de agora. Nós temos poucos meses já para o final do ano, por incrível que pareça, mas ainda se pode fazer muito nesse tempo, né? E assim, cada dia ele é muito pleno, a gente tem muitas possibilidades. A única coisa que nos tira essas possibilidades são nós mesmos. Nós mesmos somos os responsáveis de muitas vezes não conseguirmos ver essas possibilidades. Tem diversos aspectos que influenciam, tem questão de saúde, às vezes a pessoa ela não está bem de saúde, ela está com um déficit de energia, precisa ser revisto. Aqui também no programa a gente sempre gosta de trazer sistemas de bem-estar, de saúde, porque não tem, né, como você ser produtivo se você não está com saúde. Exato. Se você está desanimado, se você está meio depressivo. Mas o principal de tudo é a gente entender que esse fazer acontecer, ele está diretamente relacionado com a nossa vontade de fazer isso acontecer. Não é isso, André? É bem isso. E um outro ponto, Zigrid, que você tocou antes, que é bem importante, é com relação ao tempo, né? Tem muita gente que vive sempre em função do final de semana ou das férias que ela vai ter daqui já a um ano e vai contando assim com muita alegria, Nem um né? Quanto presidiário, tempo né? Aqueles falta. desenhos que vai fazendo o xizinho. Exato. E aí tem uma frase que eu acho bem interessante que é aquela que diz que quem é a favor de que o tempo passe logo, né? Ele não é aí um assassino, ele é um suicida. Sim. Porque o tempo vai passando, isso significa que a gente tem menos tempo de vida. Então nós temos que aproveitar cada vez mais. Então, a única certeza que nós temos quando nascemos é que vamos morrer, né? Então aí já começou a nossa sentença, né, a diminuir. Então vamos aproveitar ao máximo. Então se eu conto com algo daqui um mês, uma semana, um mês, um ano, e viver em função só disso, eu estou aí aniquilando, né? 7 dias, 30 dias, olha, 12 meses. E assim, André, é interessante, porque eu sempre gosto de trazer esse tema, porque eu já fui assim. Eu, durante muito tempo, eu trabalhei durante 12 anos num banco que eu não estava feliz e durante um certo tempo eu comecei a questionar isso. Disse, não, isso não está certo. Deus não me trouxe a esta terra para ficar contando os dias, esperando o final de semana, e eu comecei a me revoltar com aquela situação, dizer, não, isso não está certo, não, tem alguma coisa errada. E a partir dali eu comecei a buscar outras formações, comecei a investir em outras formações, a trabalhar em outros locais junto ali também, tá? Não saí de todo, mas porque eu vi que não fazia mais sentido para mim, ali não estava mais trazendo significado. Foi muito importante, eu sempre costumo dizer, a gente tem que ser muito grato pela nossa história, honrar e respeitar a nossa história, isso faz a diferença na nossa jornada para frente. A gente tem que sempre olhar com reverência mesmo pela nossa história, mas não se acomodar, não achar que isso é normal. Essa foi uma das coisas que mais me trouxe inquietação e fez com que eu fizesse uma mudança de rota e fizesse hoje o que eu faço. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu trabalho 100% naquilo que para mim faz sentido, que eu amo. E assim, não desmerecendo o período que eu trabalhei lá, muito pelo contrário, fez a diferença, foi importante, foi um fundamento muito importante, me possibilitou fazer diversas formações e atuar em outras áreas, inclusive eu tenho muitos clientes de lá. E isso foi maravilhoso, mas ali não era o meu estado final. Tipo assim, acabou minha jornada. Eu vejo às vezes que as pessoas elas acham, não, mas já passou minha oportunidade na vida. Eu já estudei, vou fazer de novo outro curso. E a gente tem o tempo todo, né? Tem que estar se reinventando, tem que estar buscando isso, tem que viver em novidade de vida. Eu acho que fazer essa diferença cabe a nós, sim. Se não está bom, a gente tem que buscar olhar, não focar o que não está bom.
para reclamar. Reclamar o que que é, né? Reclamar é permanecer, é buscar focar no que faz a diferença. Exato. E fazer acontecer é isso. Exatamente, André. Fazer acontecer é justamente isso, Zigrid. Nós temos que fazer o que gostamos, o que queremos e muitas vezes não nos limitarmos, né? Agora você tocava uma questão interessante. Uma vez eu levei uma pessoa ao programa e ela falava sobre os idosos, né? Que a tendência, ela dava até o exemplo da mãe, que a mãe disse, né? Quando recebeu a aposentadoria, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E ela falou para a mãe: mãe, a senhora se aposentou do seu trabalho, não da vida. Então nós nunca nos aposentamos da vida, né? A vida verdade. continua. As carreiras, as funções, nós somos capazes de fazer muitas coisas mesmo. Se hoje eu trabalho com algo, daqui a algum tempo, se eu estudo, né, se eu vou atrás de uma formação, como você disse que foi, nós conseguimos. E até então, hoje, nunca se André, limitar. é um caminho que não para. A gente tem que Exato, buscar esse continua. amor ao conhecimento, né? Exatamente. O conhecimento é o que nos vai aí abrir portas, né? As portas são abertas através do conhecimento. É o capital intelectual que ninguém tira da gente. Que você o tempo todo está buscando e fica com você. Pode queimar tudo, né? Tocar fogo em tudo, mas o que você aprendeu é seu. E é o bem maior de uma empresa, né? Eu sempre falo, a empresa, o bem maior que ela tem são os seus colaboradores, porque ali tem o capital humano, o capital intelectual. Sim, total. Pode ter ali muitos ativos, né, em produtos, mas quem cria, quem está por trás de tudo isso são pessoas. É verdade. Por isso que em grandes corporações que às vezes vão à falência conseguem se reerguer. Às vezes o líder, né, ele se reergue. Quantos casos a gente conhece? E em função disso, porque está nele, não está no quanto que ele ganhou, no quanto que ele fez, mas sim na capacidade dele se reinventar. Exatamente. André, já está chegando ao final do nosso programa. Já dá uma dica para quem está te assistindo em relação a esse fazer acontecer, esse autoconhecimento. Então, a dica que eu dou primeiramente é que acompanhe o nosso programa Faça Acontecer. Quais são os dias? Todas as quartas-feiras aqui na Premier TV, às 4h30 da tarde. Quem não vê pela NET ou pela Olé TV, tem aí a possibilidade de ver pelo site, que é primertv.com.br, ou pelas redes sociais também. Então, nosso programa sempre procurando trabalhar aí essas 3 áreas. Temos também vários sorteios, então sempre temos livros. Ultimamente temos travesseiro terapêutico de uma empresa aí que nós fechamos uma parceria. Também o Danilo Lopes está sempre presente aí com doces. Então, o Café Grãos do Brasil também, sempre temos café aí. As pessoas que participam, além de ter essa parte de formação, também podem receber brindes. Então eu diria que fazer acontecer é isso, é no dia a dia. Eu faço acontecer da melhor forma e cada um procura fazer acontecer da sua melhor forma também. Uma dona de casa, nós temos várias que acompanham o nosso programa, ela faz acontecer como? Sendo a melhor dona de casa que ela pode ser. Então tratando a sua casa com muito amor e carinho, cuidando dos seus filhos, para que a casa seja uma harmonia. Assim como também, né, eu procuro ser um melhor apresentador dentro das minhas possibilidades, Zigrid também, o melhor professor dentro das nossas possibilidades. Fazer acontecer é isso. Sempre ter o foco em que eu posso fazer melhor, não como disputa, mas que eu posso ser melhor cada dia mais, sim, porque nós estamos em processo de crescimento. É verdade, André. Isso que você falou, já para concluir, a gente pode fazer, quando a gente faz para o outro, né? A gente faz acontecer, não precisa ser algo necessariamente que vá mudar o mundo, mas é ajudar o outro. Exato. Quando a gente ajuda o outro, isso é uma frase que eu acho que é genial. Quando a gente faz para o outro, a gente faz muito para a gente, né? A gente se torna melhor. E não tem como fazer acontecer de uma maneira melhor do que não fazendo, né? Deixando de fazer, tirando esse foco, às vezes, só da gente, né? E colocando esse foco no outro. Tem tantas formas da gente fazer a diferença na vida das outras pessoas e são pequenas. São pequenas coisas que a gente pode fazer, ficando mais atento, mais presentes. Às vezes uma palavrinha amiga já muda completamente. Exatamente, uma mensagem. É bem isso. André, muito obrigada novamente.
Eu que agradeço e fica o convite para que você apareça com também no certeza. Faça Acontecer novamente. Obrigada. Hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós vamos conversar sobre autorresponsabilidade. Um beijo e até semana que vem.